Saudamos você com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Desejo que Deus abençoe a tua vida e possa falar com você nesta ocasião. Eu estou reunido com os nossos queridos irmãos da cidade de Florianópolis, na igreja do Senhor que aqui se reúne. Glória a Deus e amém. Estou muito feliz por estar aqui com vocês. E você que está aí de longe vai nos acompanhar, assim como a igreja que aqui se encontra, na mensagem que tem o seguinte título: A Fé de Elias. A Fé de Elias. Por que a fé de Elias? Elias foi uma das pessoas que, juntamente com Enoque, teve um privilégio não concedido a outros seres humanos, que foi o ser levado para o céu sem ver a morte. O apóstolo Paulo chega a dizer em Romanos 12 que depois de Adão todos pecaram e por isso a morte passou a todos os homens, e é daí que vemos que, via de regra, as pessoas nascem, crescem, envelhecem e morrem. Isso quando não acontece alguma coisa extraordinária. Não assim com Elias. E Elias foi um exemplo daquilo que há de acontecer com aqueles que vivem nos últimos dias da história da Terra. A Bíblia fala de um grupo de pessoas que não verá a morte, que será trasladado sem ver a morte, que passará pela grande tribulação, mas será arrebatado em vida. Nós abrindo em Apocalipse capítulo 7, nós vemos que a Bíblia fala deste grupo de pessoas. Apocalipse capítulo 7, versículo 13. E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? João tinha visto uma multidão no céu, vestido de branco, e ele realmente não sabia quem eles eram. Então no versículo 14 ele responde: Senhor, tu sabes. E o anjo disse: Estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Em seguida ele fala de algumas das experiências pelas quais este povo passou antes de chegar no céu. Versículo 16: Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Um povo que sofreu fome, sede, passou por grandes calores. Aqui diz calma. A calma é algo que não nos diz muita coisa, nós que não somos homens ou mulheres do mar. Mas quem está no mar sabe o que é calma, né? Calma é quando não há vento, então fica tudo parado. Pelo menos na época em que os barcos eram movidos a vela, então você ficava esperando, sem sair do lugar, dependendo quando muito do remo, e sofria com a calmaria. A calmaria era um problema para a navegação, e uma prova terrível de paciência. Também é dito no versículo 14 que estes vieram de grande tribulação, branquearam as vestes do seu caráter no sangue do Cordeiro. Que tribulação é essa? O que significa o branquear as suas vestes, branquear o caráter? A grande tribulação, ela está mencionada em Mateus capítulo 24. Convido os irmãos para abrirem lá. Mateus capítulo 24.
versículos 15 em diante. Quando, pois, vides que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Essa profecia teve um cumprimento parcial entre os anos 66 e 70 depois de Cristo, no cerco e destruição de Jerusalém. E as palavras de Jesus representaram, primeiramente, uma terrível guerra civil que ocorreu naquela região, em especial na cidade de Jerusalém. Quem tem curiosidade e estômago pode ler a história de Flávio Josefo. Ele relata aqueles tempos, como ocorreram as coisas. Vou trazer aqui apenas alguns lampejos da história, alguns pontos específicos, para que vocês tenham uma ideia do que aconteceu. Primeiro, o país passou por uma revolta contra a dominação romana. Essa revolta levou a uma guerra que já foi por si só devastadora, uma guerra onde os romanos eram comandados pelo general Sestio. E Sestio, sem explicação, quando parecia que os romanos estavam a ponto de tomar toda a cidade, os judeus já estavam escondidos no templo, mas os romanos já tinham aberto uma brecha e já estavam incendiando o templo. Sestio ordenou a retirada dos exércitos por conselho dos seus oficiais. E aí os judeus foram para cima e aproveitaram as vantagens que eles tinham na região, porque o caminho de saída era um caminho de um vale, e os judeus tomaram as posições mais altas e atacavam do alto para baixo, e ameaçaram o exército romano de quase destruição total. Nessa ocasião, aqueles que conheciam a profecia tiveram condições de fugir. Saíram. Porém, a maioria ficou. Por quê? Eles eram de um partido chamado Zelotes. Os Zelotes, eles eram extremamente zelosos, daí você vê que é parecida a palavra, zelosos da independência de Israel. Eles não aceitavam a dominação romana, mas além disso eles queriam ter o poder a qualquer custo. Eles pregavam a justiça social, só que a justiça social só valia para eles, enquanto eles estivessem no poder e fazendo o que eles queriam, né? Fora isso, então, não tinha justiça se eles não estivessem no comando. O que aconteceu? Eles assumiram o controle do país, daquela região, e a região logo entrou numa guerra civil tremenda, aonde os próprios judeus iam se matando. Não havia segurança em lugar nenhum. Aquela região virou uma horda, um lugar de bandidos, salteadores. E aconteceu que os romanos voltaram com um exército muito bem preparado, capitaneados, ou seja, liderados por Tito. E eles foram conquistando as cidades da Judéia uma a uma. Flávio Josefo foi o líder da resistência judaica na cidade de Jotapate, mas essa cidade também caiu na mão dos romanos, e acabou que ele depois passou para o lado dos romanos e tentava apelar aos judeus para se entregarem. Mas ele mesmo escreve, parece que estava escrita a ruína do nosso povo, e os judeus não davam ouvidos aos apelos. O que aconteceu? Mais foram os que morreram pela guerra civil do que os que morreram por mão dos romanos.
E quando os romanos chegaram, a situação foi ficando tão feia que acabou-se a comida em Jerusalém e as pessoas tentavam escapar de noite para pegar alguma erva fora da cidade. Os romanos prendiam essas pessoas e crucificavam. E assim como eles crucificaram Jesus e disseram que o seu sangue caia sobre nós, os nossos filhos, o campo ao redor de Jerusalém ficou tão multiplicado de cruzes que era quase impossível se mover por entre as cruzes. Pensa o que era aquilo. E o cheiro dos cadáveres, né? Que depois de 3, 4 dias o corpo está se decompondo. Além disso, dentro da cidade acabou-se a comida de tal forma que os soldados roíam o couro dos escudos. E eles torturavam as pessoas sem misericórdia, para que elas entregassem o último pedaço de pão, para que os líderes da rebelião tivessem o que comer. Mães comiam os filhos. Assim foi naquela época. Por isso ele disse, grande aflição como nunca houve. Mas essa destruição não era senão uma sombra do que está por vir. Quando nós falamos de uma aflição dessa natureza, nos nossos dias, guerra civil forte, lutas, a falta de comida, fome terrível, hoje isso aí parece uma ilusão, né? Mas aqueles que têm olhos para ver, conseguem enxergar que as coisas estão mudando. Se você sair na rua hoje aqui no Brasil e começar a falar muito fortemente sobre uma posição política, é possível que você arrume briga e não demora muito tempo. Não é verdade? O país está sendo dividido, né? Os corações estão se firmando cada vez mais de um ou do outro lado. Nós estamos sendo preparados, por assim dizer, ou seja, o país, a população está amadurecendo para uma guerra civil. E isso não somente aqui. A Bíblia fala da ira das nações. Em outros países da terra também o mesmo vem acontecendo. A esquerda vem ganhando força nos Estados Unidos da América, ao ponto de dizer que na geração milênio são aqueles que nasceram depois do ano 2000, mais de 40% são a favor da esquerda. E agora considere então o cenário que nós teremos daqui a algum tempo. Ou seja, nós estamos vendo blocos de população divididos em partidos diversos, coisa que ocorria na época da destruição de Jerusalém. E aqui diz que haverá aflição como nunca houve. E a Bíblia fala, quando vides o sinal, fujam. Hoje em dia, a pessoa, em geral os cristãos, estão pensando que ser cristão é carregar a Bíblia debaixo do braço, ir para a igreja no dia do culto, não é assim? De vez em quando falar para a pessoa, marcar o encontrão, o show gospel, show daquilo, show daquilo. Agora, aquela vida cristã igual dos apóstolos, né, que eram açoitados por amor do Evangelho, mal tinham o que comer, o que beber, não tinham morada certa, eram perseguidos em tudo que é lugar, esta vida quase não se vê. Não é verdade? Mas embora não se veja, muitas pessoas, para não dizer até a maioria em alguns países, estão professando o nome de Jesus. E aí o cenário está se formando. As pessoas não fazem ideia do que há de vir. E para enfrentar os tempos que advirão, nós precisaremos ter uma fé à altura. E daí vem a questão da fé de Elias. Nós vamos para o livro de Reis, 1 Reis, capítulo 17. A situação nos dias de Elias não era muito diferente daquela que nós encontramos nos dias de hoje. 1 Reis, no capítulo 16, a partir do versículo 30, a Bíblia menciona o estado do governo. Ou melhor, do seu rei na época. 1 Reis 16, versículo 30. E fez Acabe, filho de Omri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora coisa leve, andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate,
Ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e se encurvou diante dele. E levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. No capítulo 17, então, a Bíblia vai introduzir a missão de Elias. Verso 1. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui, e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Irmãos, sem muita dificuldade nós conseguimos entender que a história de Elias ela tem um paralelo com os nossos dias. E tem um paralelo com a profecia da grande tribulação. Por quê? Primeiro, o país estava num estado de rebeldia tremenda contra Deus e contra os seus princípios. Coisa que hoje se vê. A Bíblia diz que nos últimos dias haveriam homens egoístas, amantes de si mesmos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, não é assim? Blasfemos, ingratos, profanos, avarentos, como está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 até 3. As pessoas se afastaram de Deus. O temor, o respeito para com Deus está longe. E é justamente no momento como esse que Deus chama pessoas a agirem no espírito e poder de Elias. Não pensem vocês que Deus vai trazer o profeta Elias do céu para falar com essa nação de gente que não está nem preocupada em escutar o Evangelho. Não, a tribulação de Elias já passou, irmãos. Elias já está no céu. Elias não vai sofrer duas vezes, não. Sofrer duas vezes na mão do ímpio e do pecador. Embora tenha gente que acredite nisso. O que há de acontecer são pessoas como nós, que terão o mesmo espírito que ele teve. Será que teremos? Bom, Deus espera que sim. Não é verdade? Deus espera que sim. Elias, por assim dizer, deu de dedo, né, no Acabe. Chegou lá no rei, falou: olha, não vai mais ter chuva, nem orvalho, segundo a minha palavra. Como é que Acabe reagiu? A princípio, irmãos, se Acabe não tivesse conhecido Elias até ali, porque parece foi a primeira aparição desse homem na vida de Acabe, como um rei acha que sabe tudo, acha que está tudo no controle dele, não é assim? A princípio pode ter pensado: ah, esse louco aí, que é isso, né? Ou também pode estar dando ordem para prender ele. Fato é que Deus operou de tal forma que Elias entrou no palácio, falou com ele, saiu, e ninguém colocou a mão em Elias. Só que logo em seguida Deus falou para Elias o quê? Sai da sociedade. Não volta para onde você estava. Não volte para tua casa. Não volte para onde você nasceu. Não fique na cidade. Vai para o ribeiro de Querite, vai para o campo. Mas aonde? Onde não tem nada. Senhor, aí vamos trazer a história de Elias para hoje? Deus fala para você: ó, sai daqui e vai para as montanhas ali. Mas Senhor, como é que eu vou achar água? Como é que eu vou comer? E se tiver um animal feroz ali? Se tiver uma cobra?
Senhor, eu não vou ter nada. Pensa, se eu ficar sem documento, não tenho plano de saúde, não tenho remédio, não tenho nada. E aí como é que vai ficar? Ah, e a minha família, Senhor, minha família tem que viver de alguma coisa. Afinal de contas, eu sou homem na casa, eu tenho que contribuir. Tantas desculpas Elias poderia dar, que seriam tão plausíveis hoje em dia. Coisas que, se a gente não observasse, os outros iam nos chamar de irresponsáveis. Não é verdade? Qual seria irresponsável? Você fica nessa loucura, nesse fanatismo, fica prejudicando a tua família e os outros. Pois é, senhor Elias. O senhor não está vendo que o que você está falando é irreal? Nada disso aconteceu, está tudo aí até hoje. Você acha que vai mudar só porque você falou? Quem disse que Deus falou com você? Se enxerga. Pois é. Mas Elias sabia quem era Deus e sabia quem tinha falado com ele. Deus tinha falado com ele. E Elias tinha fé. E tendo fé, resolveu obedecer. Elias não ficou questionando. A Bíblia fala de outras pessoas que em outros tempos, quando Deus falava, ficavam questionando. Né? Ló, por exemplo, os anjos foram lá e falaram: Ló, sai de Sodoma. O que ele falou? Ló vai para a montanha. Ah, Senhor, mas tem aquela cidade ali, não é pequena para zoar. Eu posso fugir para lá. Elias não questionou. A fé de Elias era uma fé implícita, ou seja, fruto de uma confiança implícita na sabedoria de Deus. Senhor, o que tu queres que eu faça? Quero que você vá para o meio do mato, então é para lá que eu vou. Como é que você vai viver? Aí Deus até falou, né? Como Elias não perguntou, Deus disse: não, lá eu já tenho ordenado que os corvos vão te sustentar. E ele foi lá e ficou esperando aparecerem corvos do céu para trazerem pão para ele. Já pensou os colegas de Elias, quem iam falar com ele? Ô seu doido! Ô seu maluco, você acha que vai vir corvo trazer do céu, trazer pão para você? Rapaz, agora que eu estou vendo é que você perdeu a cabeça mesmo. Né? Não dá para escutar o que você fala. Mas Elias conhecia a Deus. Você conhece a Deus? Conhece a voz de Deus? Cada um precisa conhecer a voz de Deus. Porque a Bíblia diz em certo lugar: e todos serão ensinados por Deus. Não é pelo pai, pela mãe, pelo tio, pelo amigo, pelo colega, pelo professor, nem pelo Estado. Todos serão ensinados por Deus. Temos que ter uma experiência pessoal com Ele, como Elias teve. E aí, ausenta-te da sociedade. Ah, mas eu não gosto de andar sozinho, não, eu preciso de companhia. Ah, pensa, ele vai virar um pária da sociedade. E Elias era o quê? Elias era um pária da sociedade. Estava sozinho, não tinha ninguém com ele. Afastado da família, afastado dos amigos, dos colegas. Pensa, não tinha ninguém com quem conversar. Ah, mas Elias ia morrer de depressão. Né? Elias morreu de depressão? Não. Então, a fé de Elias também foi provada. Até ali, tudo bem, né? Tomou uma decisão, foi. Todo dia tinha água, estava ali o ribeiro, o corvo trazia o pãozinho. Falaram: não, mas a vida de Elias até que começou a ficar boa, estava em paz, estava tudo tranquilo, né? Tudo que eu ia querer, sossego. Pois é, mas de repente o sossego de Elias acabou, né? O rio secou. E quando o rio secou, a fé dele foi provada de novo. Então, às vezes a nossa fé é provada, a gente fala: essa eu já passei. Deus sabe até onde a nossa fé tem que ser provada ou não. E se ela tem que ser provada mais de uma vez. E no caso de Elias, ela foi provada. Então secou o rio. E Deus falou: olha, vai para Sarepta, que é de Sidom. Sidom era fora dos limites de Israel. Vai para uma terra estrangeira. A Bíblia não diz se Elias sabia falar o idioma de lá ou não. Bom, se comunicar ele sabia, pelo menos, né? Porque chegou lá, sabia pedir pão, nem que ele fizesse assim, né? Mas diz que ele falou para a viúva, né? Falou para ela: olha, pode fazer primeiro para você, não faz primeiro para mim o pão. E aí, ele teve que ir para uma terra estrangeira. Quem que gosta de mudar do lugar? Né? Nem todos gostam de sair do lugar. Mas o
certo é, aonde quer que Jesus vá, eu sigo. O que ele disser, eu faço. Assim era Elias. Verso 9, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, numa vasilha, um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse, não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Até aqui nós vemos que Elias é enviado para um outro lugar, uma terra estrangeira, e quando ele chega lá, ele não diz, olha, sabia que o povo de Israel guarda o sábado? Eu sei que vocês são de Sidom, vocês não guardam o sábado, vocês deveriam guardar o sábado. Você vê que Elias teve influência sobre aquela mulher, mas não necessariamente por chegar e falar as coisas como nós pensamos que devem ser faladas, certo? Irmãos, quando alguém é de Deus, quando vive como Deus pede, a vida é uma pregação, não tem como. O que a gente não pode é esconder a religião, certo? Ah não, aqui ninguém guarda o sábado nessa casa, então eu também não guardo, aí está errado. Certo? Certo, é você guarda, por quê? Porque você sabe que é certo. Bom, a verdade é que foi passando o tempo, e aquela mulher estava ali, Elias estava ali, usufruindo da hospitalidade daquela mulher. E no versículo 17 diz que depois destas coisas, adoeceu o filho da mulher. A sua doença se agravou até que nenhum fôlego ficou, ou seja, ele morreu. Então disse a Elias, que tenho eu contigo, homem de Deus? Como é que ela sabia que ele era homem de Deus? Até ali parece que ela não seguia a religião dele, né? O que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? E ele lhe disse, dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama, e clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro, afligiste, matando-lhe seu filho? Então se mediu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. E Elias tomou o menino, e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe. E disse Elias, vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Deus usou Elias até para ressuscitar mortos. A Bíblia diz que nos últimos dias o Espírito de Deus será derramado sobre toda a carne. Os filhos e as filhas profetizarão e os jovens terão visões. Conforme está escrito em Joel, capítulo 2. Aqui nós vemos mais um paralelo da experiência de Elias com aquela do povo dos últimos dias. Joel,
capítulo 2, versículo 28. Depois de Oséias. Oséias, Joel. Os profetas lá, né? Daniel, aí Oséias, daí Joel. Antes de Jonas, antes de Amós também. Antes. Joel 2, a partir do verso 28. E há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. Enquanto na terra de Israel havia confusão, falta de pão, falta de água, Deus usava Elias para evangelizar aqueles que ainda não tinham conhecido a mensagem. Deus mandou Elias para fora dos termos de Israel, para Sidom. Mesma coisa nós, hoje em tempos de paz devemos pregar. Porque quando chegar o tempo da tribulação, o lugar que já foi semeado não vai ser semeado de novo. Agora nós iremos para outros. Porque Jesus disse, semeeis minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria e a todos os confins da terra, conforme está em Atos capítulo 1. E aí, a vida de Elias estava encontrando-se com a sua provação final. 1 Reis capítulo 18, versículo 1. 1 Reis 18, versículo 1. E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo, vai e mostra-te a Acabe, porque darei a chuva sobre a terra. Segundo a Bíblia, a seca durou 3 anos e meio. A gente vê isso em Tiago, capítulo 5. Deixa aberto ali, em 1 Reis, a gente vai voltar. Em Tiago 5, versículo 17. Nós lemos, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós e, orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Interessante, porque o povo de Deus vai passar por uma tribulação que também vai durar 3 anos e 6 meses. Está em Apocalipse 13, versículo 5, né? 42 meses. Viram o paralelo da vida de Elias com a nossa? Elias foi trasladado, e aqueles que passarão por esse período nos últimos dias também serão trasladados. Mas se eles serão trasladados, devem ter a mesma fé que Elias teve. E aí vem a pergunta, onde estão aqueles que possuem a fé de Elias hoje? Voltamos lá para 1 Reis 18, versículo 2. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor. Verso 5. E disse Acabe a Obadias, vai pela terra a todas as fontes de água e todos os rios. Pode ser que achemos erva, para que em vida conservemos os cavalos e mulas e não estejamos privados dos animais. E repartiram entre si a terra para passarem por ela. Acabe foi à parte por um caminho, e Obadias também foi à parte por outro caminho. Estando, pois, Obadias já em caminho, eis que Elias o encontrou, e conhecendo-o ele, prostrou-se sobre o seu rosto e disse, és tu, meu senhor Elias? E disse-lhe ele, eu sou. Vai e diz a teu senhor, eis que aqui está Elias. Porém, Obadias disse, em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe, para que me mate?
Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino, aonde o meu Senhor não mandasse em busca de ti. E dizendo eles, aqui não está, então ajuramentava os reinos e as nações, se eles te não tinham achado. E agora dizes tu, vai e diz a teu Senhor, eis que aqui está Elias. Elias foi caçado como um cachorro, como um animal. Porém Deus o ocultou. Nós também seremos perseguidos nos últimos dias, todos aqueles que fizerem parte deste grupo. Mas assim como Deus ocultou Elias, nós temos a promessa de que seremos ocultados por ele. Versículo 17. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe, és tu o perturbador de Israel? Então disse ele, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Agora, pois, envia, ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem na mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. E se Baal, segui-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. Por que o povo não respondeu nada para Elias? Já teria ele. Eu sabia que era. Irmãos, porque o povo já tinha tomado o seu lado. Qual era o lado do povo? De Baal. Mas estava ali um homem que disse que não ia chover e não choveu. Ou pelo sim, pelo não, não vou falar nada, deixa eu ver. Né? Já teria. Quer dizer, no começo, irmãos, quando Elias falou, Elias deve ter sido a piada da praça, né? Todo mundo contando piada no WhatsApp da época, né? Que era o boca a boca, né? E só mandando aquelas carinhas zombeteiras e tal. Só que foi passando o tempo e não foi chovendo, né? No começo, quem sabe, os filósofos sabiam explicar, os sociólogos sabiam explicar, certo? Os pastores, os cientistas, os ambientalistas e tal. Mas foi passando o tempo e a palavra de todo mundo foi caindo. E só foi permanecendo a palavra daquele homem. E àquela altura, a palavra dada por Elias já era respeitada. Por força da obrigação. Não tinha jeito. Não tinha chovido. Ia falar o quê? Por mais que alguns ainda pudessem atribuir a outras causas, fato é que não tinha chovido. Versículo 22. Então disse Elias ao povo, só eu fiquei por profeta do Senhor. E os profetas do Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse, é boa esta palavra. Irmãos, foi preciso muita coragem de Elias para enfrentar aqueles 450 profetas e mais aquela multidão que estava ali, sozinho. Se qualquer coisa desse errado, ele seria despedaçado na mesma hora. Os seus inimigos contavam-se a centenas. Mas sabe, uma fé como essa não é uma fé que ela vem de um momento para outro, ela é uma fé construída. Elias estava há 3 anos e meio sendo arduamente provado. Portanto, ali ele estava em condições de permanecer em fé. Quando você vê um campeão, pode ter certeza que por trás daquela medalha tem muitos anos de treino. A mesma coisa, o campeão da fé, Elias. E nós também. Anos de treino, sangue, suor e lágrimas. Às vezes lesões. Né? Tempo de molho, volta, treina de novo, mais uma lesão e assim vai. Até que finalmente vence.
Então, Elias, verso 25, disse aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros. Verso 26, e tomaram o bezerro que lhes dera e o prepararam. E invocaram o nome de Baal desde manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse. E saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que, ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa por fazer, ou que intente alguma viagem. Porventura dorme e despertará. Verso 29. E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Parem vocês para pensar, 450 pessoas iradas, querendo te comer vivo, né? Os 450 profetas do Baal. Já pensaram se Elias orasse e não viesse fogo na hora? O que ia acontecer com ele? Prevaleceu o fogo. Irmão, ele tem muito a ver, porque no falar ele até provocou, né? Ó, o Baal não é Deus? Clame mais alto, acho que ele está dormindo. Né? Deus atribuiu o pecado a Elias no que ele fez. Interessante que a gente não tem noção, né, do que é pecado aos olhos de Deus e do que não é. Ah, está zombando da minha religião. Depende. Deus considerou Elias como alguém zombando da religião alheia, não respeitando a crença dos outros, coisa que a gente escuta hoje. Ah, você não respeita a minha crença. Filho, crença errada é errada sempre, né? Agora, dizer que a tua crença é errada não é dizer respeito à tua crença, é falar a verdade. Ele fala até, vou chamar a polícia, né? Vou chamar a polícia. Ora, que ingerência a polícia tem no âmbito da religião? Nenhuma. Certo? Que ingerência o governo civil tem no tocante à liberdade de consciência? Zero. Ah, mas e se eles me prenderem por isso? Bom, deixa as consequências com Deus. Claro que em tudo há forma de falar, mas esses homens eram rebeldes, sobremaneira rebeldes. 3 anos e meio sem chover. Só a palavra de Elias que se cumpriu. O que aqueles 450 profetas deveriam ter feito? Se ajoelhado lá diante de Deus, falar: Senhor, nos perdoe, nós estamos em apostasia. Realmente a palavra de Elias que se cumpriu até aqui, nem vamos oferecer o bezerro a Baal. Pedimos perdão. Devia se converter na hora. Né? Devia se converter na hora. Mas aqueles homens desafiaram até ali. Enquanto houvesse meios para enganar o povo, eles iam continuar. Ou seja, prova de que aqueles homens estavam maduros para a destruição. Desafiando a Deus abertamente. E sucedeu, verso 29, que passando o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Irmãos, em outras palavras, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: Elias foi fazendo conforme Deus tinha ordenado. É isso. Assim como Deus espera que hajam pessoas hoje que façam conforme a Bíblia ensina. Essa é a fé de Elias. O resto nós sabemos. Mandou encher de água, verso 34. 4 cântaros derramaram sobre o holocausto e a lenha. No versículo 36. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó,
e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles. E Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. No tempo do fim, teremos 3 anos e meio de apostasia quase absoluta. Em lugar do sábado do 4º mandamento, conforme está em Êxodo 20, versículo 8, e também na nova aliança, em Hebreus 4, versículos 4 e 9 a 13, no tempo do fim, os homens desrespeitarão oficialmente o sábado e aprovarão leis impondo a observância do domingo, que agrada ao Papa, que não é chefe de uma igreja aos olhos de Deus, é chefe de um rebanho oposicionista, rebelde, contra a palavra e os mandamentos do Senhor, contrário à Bíblia. E quando isso acontecer, nós, os servos do Senhor, os guardadores do seu dia de repouso, seremos perseguidos por 3 anos e meio. Porém, se formos fiéis, nossa vida será preservada, como também foi a de Elias. E ao final, a vitória será do povo do Senhor. Os falsos profetas, embora fossem maiores em número, foram destruídos. Assim como hoje também. Os falsos profetas contam-se aos milhares, talvez milhões. Pessoas que estão aí advogando o falso dia de repouso, quantas são? Quantas igrejas há? Inúmeras. Quase todas. Porém, a verdade de Deus não mudou e há de prevalecer. E aqueles que forem do Senhor estarão juntamente com Ele. Assim como o povo reconheceu que o Senhor verdadeiro, o Deus verdadeiro, era o Deus de Elias, e cumpriu-se a missão dele, também vai acontecer conosco. Sabe o que significa Elias? Elias vem do hebreu, Eliá. Significa o Senhor, meu Deus, digo, é Jeová. El, Deus. Li, meu. A, final de Jeová. O meu Deus é Jeová. E nós também. O nosso Deus é o único, o Criador dos céus e da terra, o soberano, o Pai do Senhor Jesus Cristo. Não uma trindade, uma doutrina de origem puramente pagã. Para você que está nos assistindo, em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, a Bíblia diz: todavia para nós há um só Deus, o Pai. Um só Deus, não 2 nem 3. E não venha dizer que essa doutrina é de testemunha de Jeová. Não é. Testemunha de Jeová acredita que Jesus é um Deus menor. Não tem nada, aliás, não ser criado. Não tem nada a ver com a verdade bíblica, pois a Bíblia diz que Jesus é o Filho gerado. Primeiro, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho gerado, o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí fica o apelo do Senhor. Quem gostaria de dizer também: o meu Deus é Jeová. Amém. A Bíblia diz em Apocalipse 14, versículo 12, a característica do povo semelhante a Elias nos últimos dias: o povo cujo Deus é Jeová, o povo que será trasladado. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Que todos nós estejamos entre eles. É o sincero desejo do céu e a minha oração. Amém. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus? Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, por deixar registrada a experiência de Elias, sabendo que serviria para nós. Pedimos a Deus que tenhamos a fé que o Senhor concedeu a ele também. Sejamos fiéis como ele foi e perseveremos até o final para a vitória da tua igreja. Que preguemos a verdade, que vivamos a verdade,
Que a nossa vida seja uma carta escrita, um testemunho vivo, para todos aqueles que não te conhecem e precisam aprender da lei do teu reino, os 10 mandamentos. Abençoe e fortaleça a tua igreja aqui em Florianópolis. Que ela continue sendo o ponto de difusão de luz, que possa irradiar para todo esse estado, que muitas almas, aqueles que hão de se salvar, aqueles cujo coração é de receber o teu temor, possam receber a palavra e tomar a decisão correta. Esteja também com aqueles que nos assistem em todas as partes da terra. Fortaleça a fé do teu povo, ó Deus. Guia-nos como teu rebanho até a vitória final. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós vamos ficando por aqui, não sem antes convidar você para continuar nos acompanhando pelas transmissões que são realizadas ao vivo aos sábados, normalmente em 2 horários. 15 para as 10 da manhã, Escola Bíblica das Crianças, e 11 horas da manhã, Mensagem do Culto. Você nos encontra no canal youtube.com/TV Advertência Final. E dada a natureza das mensagens que pregamos, não sabemos até quando teremos essa oportunidade de um canal streaming gratuito, que é o caso do YouTube. Já também entregamos o site para você acessar. Coloque lá nos teus favoritos também, advertenciafinal.com.br. E se você quiser entrar em contato conosco para se preparar e dar o passo do batismo, para integrar as fileiras desta igreja que o Senhor levantou para pregar o Evangelho Eterno, o Ministério Quarto Anjo Advertência Final, entre em contato conosco pelo WhatsApp. Tome nota do número. Quem está fora do Brasil, põe a 55, em seguida 41 99509 8425. Vamos ficando por aqui, mas quero invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida também. Feche os seus olhos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, se Deus assim o quiser.